Eu montei um webinar onde eu vou contar para vocês o que são microcredenciais, o que são trajetórias modulares, mas a partir de uma coisa um pouquinho mais prática, porque esse webinar foi criado a partir de um curso que a gente montou na POC, não só o que são trajetórias modulares, mas como aplicar isso na sua instituição, porque aí a gente já vai aprendendo na prática como é que faz isso, o que eu vou ganhar com isso. Então, esse fluxo de prático dentro da instituição a gente chamou do design pedagógico ao design estratégico. Claro que eu ia começar comentando o que são microcredenciais, tá? Microcredenciais são certificações digitais verificáveis, baseadas em competências específicas, tá? E elas reconhecem aprendizagens reais e comprováveis. Quando você fala de uma microcredencial digital, ela tem características estandarizadas, que são metadados, que descrevem, por exemplo, o que foi aprendido, como foi avaliado, quem foi que emitiu essa credencial, e isso, o fato de ser estandarizado ajuda muito na interoperabilidade, na troca de informações entre instituições, e também, muitas vezes a gente fala de internacionalização, né? Porque imagina que se todo mundo usar microcredenciais, seja no Brasil ou ao redor do mundo, como está começando a acontecer, a interoperabilidade vai ser mundial, tá? Qual que é a diferença de uma microcredencial para um certificado tradicional? O certificado tradicional sempre foi entendido como o fim de uma trajetória de educação. Então, é uma prova de participação, de conhecimento, etc. Ele era considerado o final de uma trilha. E a microcredencial é a prova de uma competência, né? E ela não necessariamente é considerado o final de uma trilha. Inclusive, a ideia dela é que nunca haja fim, tá? Porque você vai poder receber microcredenciais, por exemplo, o resto da sua vida, se você fizer uma jornada de educação contínua. E a ideia um pouco é essa, tá? A gente fazer a viradinha de chave do que é um certificado como algo que começou, um curso que começou e parou, para uma ideia de microcredencial, onde eu estou sempre estudando, estou sempre melhorando, então é uma questão contínua, tá? A microcredencial, ela tem uma estrutura, como eu comentei, e aqui eu trouxe alguns aspectos muito claros dessa estrutura simplificados, tá? Que é a competência, né? O que define o nome, né? Daquela competência, por exemplo, gestão de projetos, a descrição dessa competência, tá? É um texto um pouquinho mais completo sobre o que o aluno está aprendendo, a evidência de aprendizado, ou seja, como é que a instituição se garantiu para poder dar essa competência ao aluno. Foi através de prova, foi através de teste, trabalho entregue. Então, isso se chama evidência de aprendizado. E o tipo de badge é a natureza da microcredencial, considerando o badge como a materialização da microcredencial. A microcredencial é o conceito e o badge é como você coloca isso em prática no mundo. Então, você tem diferentes tipos de badge de acordo com o tipo em geral, com o tipo de evidência de aprendizado. Por exemplo, se foi um curso que você assistiu, existem tipos de badge. Se foi via prova, ou se for via teste, tal, cada um vai ter um tipo de badge diferente. Elas importam porque elas reconhecem competências específicas, elas descrevem as evidências, elas são compartilháveis digitalmente, porque elas estão dentro, elas têm uma linha lá, um HTTP próprio, cada credencial ela tem um HTTP próprio, então ela é uma página na internet que ela pode ser compartilhável para todo mundo. Elas dialogam com os padrões internacionais, como eu falei, facilitam muito o reconhecimento do empregador, e depois no final vou trazer dados sobre como os empregadores veem as microcredenciais, tornam o aprendizado visível e acumulativo, e a gente vai aqui falar de trilhas, e geram dados sobre engajamento e impacto. Isso é muito bacana, eu vou falar mais para frente, mas é pensar na microcredencial também como um plugin que você faz com o seu aluno, tá? Porque ele está dentro das redes sociais e do mundo digital, né? Você começa a saber onde ele está, o que ele está fazendo, tudo isso mesmo quando ele saiu já terminou um curso, enfim, terminou uma jornada. Bom, o mundo está adotando microcredenciais, tem sido, a gente na POC tem percebido, está trabalhando em Latam também, em Europa e Estados Unidos, e tem sido uma caminhada sem volta. É uma ponte entre a educação e o mundo do trabalho que, como gera muitos resultados, não tem muito como
voltar para trás. Uma vez que você começa a adotar microcredenciais, principalmente através de trilhas, você começa a ver muito resultado e aí, bom, enfim, é um caminho meio sem volta. Elas representam, então, só para conclusão aqui, uma forma de reconhecer o aprendizado, não só alguém que participou, mas que também que conta o que essa pessoa é capaz de fazer. Por isso se chama competência, né? Elas trazem transparência, padronização e visibilidade. Então, imagina que é uma nova tecnologia em que você padroniza a forma como as pessoas aprendem, como as pessoas aprendem, desculpa, não, como você comunica que as pessoas aprendem, tá? Obviamente, o aprendizado, cada instituição tem sua forma, seu jeito de fazer, e isso não muda com as microcredenciais. Eu vou até mostrar, como eu comentei para vocês, uns exemplos Carolina, práticos. posso te fazer posso fazer uma pergunta? Pode? Tá. Pelo que eu estou entendendo, a microcredencial, uma vez que ela for concedida, ela pode ser autenticada a qualquer tempo. Um empregador pode verificar se a pessoa, de fato, tem um sistema de reconhecimento através de padrões, como se fosse uma blockchain mundial. Você consegue consultar e autenticar, como é o diploma digital, por exemplo, no Brasil. Isso, exatamente. As microcredenciais, quando elas têm os padrões internacionais, como é o Open Tá. Badge, o Europass, elas têm formas de verificação que são mundiais. E nessa verificação você vai ver se o emissor realmente é o emissor, se a habilidade é realmente a habilidade, tudo isso considerando que é o emissor que emitiu aquilo e que deu esse aval, o que a blockchain traz é essa incapacidade de você falsificar aquilo. Uma vez que você grava aquilo na Tá. blockchain, está gravada para sempre, tá? É tipo um Tá, é carimbo. como se fosse, então, um histórico de competências com um reconhecimento global. Exatamente, exatamente. Ah, que bacana. Aprendi, viu? Toca o Entendeu? terror. Bom, Aprendi. a, É. a gente falou aqui sobre a unidade, né, que é a microcredencial, é a nossa unidade de estudo. O que são trilhas formativas, que é o tema principal desse webinar, é como é que você vai usar sequências de microcredenciais dentro de uma jornada de educação, tá? Então, a trilha formativa é um caminho estruturado de aprendizagem composto por microcredenciais. É um Lego, tá? Então, eu sempre vou trazer essa frase que todo mundo sempre lembra, é um Lego. Cada badge representa uma competência e juntas, em progressão, elas vão não só somar competências, ou seja, empilhar, que é o stackability que o Vianney falou no começo, mas elas vão criar uma sequência lógica de aprendizado. Tá? Então, ao mesmo tempo que uma credencial é única e aquela competência é daquela credencial, quando você soma microcredenciais, você está criando uma trilha que tem uma lógica de progressão, né? Que pode ser uma lógica de iniciante para avançado, de diferentes tipos de temas, vai muito depender de como é que você vai desenhar essa trilha formativa, tá? Qual vai ser a sua coluna dorsal? Vai ser um tema? Vai ser um mesmo tema, mas do nível principiante avançado? Enfim, tem várias formas de você fazer esse desenho. As trilhas formativas, assim como as microcredenciais, também têm estruturas, tá? Bom, a estrutura é modular, que é o óbvio, né? A estacabilidade, o empilhamento. Ela tem uma progressão cognitiva, tá? Então, ela tem um nível de complexidade crescente, que isso já tem, os cursos já são assim, né? Só que neste momento a gente está falando de organizar isso por competência, mas é óbvio que qualquer curso tem uma curva de complexidade crescente. Elas têm ao mesmo tempo autonomia, mas ao mesmo tempo elas estão conectadas, né? Então, cada badge tem seu valor próprio, mas ele se integra nessa narrativa maior que é a trilha. Tem um certificado final, né, que dá, né, resume tudo aquilo, empacota, vamos dizer assim, tudo aquilo no certificado final. O certificado final é a soma de todas as microcredenciais. E mais, eu acho que um aspecto de organização, né? A pessoa que fez tudo aquilo, ela também adquiriu outras habilidades que são paralelas, talvez, a cada uma das microcredenciais. E tem uma flexibilidade institucional, porque você consegue combinar ensino, extensão, projetos, você pode fazer trilhas que misturam áreas diferentes dentro de uma organização. Por exemplo, quando a gente fala de extensão agora que é curricularizada, você pode criar trilhas onde você vai ter a extensão participando.
Por que que as trilhas importam, assim como as microcredenciais? Porque elas demonstram a evolução do estudante, mas elas aumentam uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas, elas aumentam o engajamento e o senso de propósito do estudante, reduzem evasão, tá? Acho que as duas coisas são ligadas, e que é aquela história que eu comentei do plugin, elas geram dados sobre o desempenho e o progresso do aluno, seja ele ainda na universidade ou quando ele já terminou, tá? Porque a gente pluga nele e aí a gente consegue levantar dados de como ele está indo no mercado. E eles conectam ensino, extensão e mercado. Eu acho que esses dois dados também estão correlacionados, porque a pessoa com microcredenciais consegue se colocar mais fácil e mais rapidamente no mercado, e a instituição consegue coletar esses dados, então vira um ciclo ali, tá? Tá, Carolina, Carol, tá. Falar. Você falou uma coisa que é, assim, música para os ouvidos de todo professor, coordenador de curso, pró-reitor, diretor, que é esse processo que você está trazendo no Brasil, ele tem indicativos de melhoria na captação e de melhoria na permanência. Me dá um gap sobre isso, me dá um exemplo sobre isso. Quando você monta uma trilha formativa, você, quando você materializa, né, uma trilha formativa numa microcredencial, a microcredencial, ela, ao mesmo tempo que ela vem como aquela badge, ela mostra embaixo que você está dentro de uma trilha formativa. Então, é como se você recebesse um álbum de figurinhas, onde você recebeu a primeira figurinha, mas faltam as outras quatro que estão lá ditas, tá? Quando o mercado de trabalho vê aquela padronização, ele sabe que o aluno, olha, que legal, esse aluno terminou essa competência, eu vou dar um exemplo aqui depois de um curso, mas faltam essas outras cinco. É claro que o aluno sempre vai ter a possibilidade, eu não quero continuar, mas aquilo está documentado na sua microcredencial, porque a microcredencial ela tem dentro dela a qual trilha ela pertence. Então, fica claro, por exemplo, no exemplo prático eu vou explicar isso com mais claridade, mas ele fica registrado que você está no meio de um caminho, no começo de um caminho, e embora aquele começo tenha já seu valor e você, por exemplo, já pode ter sido empregado a partir da primeira credencial, mas você está dentro de uma trilha. E eu vou trazer isso no exemplo, tá? Tá. Que aí é o que eu falei de vamos já na mão na massa. Como é que a gente pode transformar cursos tradicionais em trilhas formativas? Por que eu trouxe isso? Porque não é para começar do zero, as instituições já têm conteúdo, já têm método, já têm tudo, as universidades têm tudo para fazer isso. Não é nada que está nascendo do zero, que precisa se inventar. É só uma viradinha de chave onde você vai transformar um curso que você já tem, uma jornada, em uma trilha formativa. Então, esse exemplo prático que foi do curso que a gente está fazendo, era exatamente esse exemplo de destacamento, aplicar o conceito de empilhamento para desdobrar um curso, uma disciplina, um programa em múltiplas microcredenciais progressivas, cada uma representando uma competência dentro de uma trilha que tivesse um sentido. E o que essas pessoas estão fazendo no curso? Elas estão trazendo os exemplos que elas têm. Então, veio de todo tipo de exemplo diferente. Isso foi muito interessante, desde curso curto, desde graduação, pós, curso livre. E eu trouxe aqui um exemplo de uma graduação, porque as pessoas sempre acham que a graduação é aqui. Isso não é para graduação ainda. Eu acho que é onde mais é para graduação. Por quê? A pessoa está começando uma carreira, ela de repente precisa trabalhar no começo, precisa entender se aquilo faz sentido para ela e tal. Se você começa a mostrar para ela que as competências que ela está adquirindo durante esses 4 ou 5 anos já no começo, ela já começa a se sentir motivada, ela já sabe que eu sei disso, eu não sei todo, aquele todo, mas eu sei essa parte, e você já está treinando esse cara a ser educado através de competências, o que pode fazer com que futuramente ele esteja com você, mesmo quando ele se formar, porque ele já foi, a cabeça dele já foi treinada. Então, nesse curso de gestão e design de soluções têxteis, que é um curso complexo para a área, para a indústria têxtil, tá? O que o aluno fez? Ela criou 4 competências. A primeira que era a ciência aplicada à solução de desafios, ela foi picotando, é uma palavra horrível de falar, tá? Mas ela foi redesenhando esse curso
para que cada competência dentro daquele macro, como é que fala, daquela descrição macro, tivesse sentido. Então, ela colocou ciência aplicada a soluções de desafios, aí ela traz a evidência de aprendizado sobre essa competência, o aluno vai responder, vai entregar um estudo, tal. Ela criou depois a pesquisa e solução em contextos reais. Agora, essa pessoa, esse aluno, ele já também tem a competência de pesquisador, porque ele está fazendo pesquisa, entregou uma pesquisa aqui e tal. Vou passar mais rápido para vocês verem todos o que ela criou. Aí é a terceira competência, a gestão integrada de cadeia. Então, você vê que aqui ela passa de pesquisador a gestor, porque a competência que foi desenvolvida agora é de gestão. Então, mais uma badge para esse aluno. E a quarta, design inovador de soluções têxteis. Nesse momento, esse aluno fala, poxa, agora eu também sou um designer. Então, aquele discurso inicial, que era complexo, que envolvia tudo, foi desenhado de forma modular e o aluno vai percebendo certinho o que ele está aprendendo, cada detalhe, né, cada competência e aquilo. E eu até falei para eles, vamos aqui até segmentar mais, eu acho que tem até espaço para mais. E a certificação final, ela engloba tudo isso, então aqui você vai saber que então foi a primeira, foi ciência aplicada, porque é bem mais teórico, embora seja aplicada, mas depois tem uma pesquisa onde ele né, foi lá e fez uma pesquisa, depois ele aprendeu gestão, depois ele aprendeu design inovador, então a certificação final é o pacotão com tudo, e ela representa as 4 competências, e aí lá dentro de uma trilha formativa ela fica com essa carinha, inclusive até de certificado, que é a diferença de badge, porque para você diferenciar que é o certificado final de uma trilha formativa, tá? Aqui eu queria trazer, então, isso que que eu comentei agora com vocês, que eu mostrei para vocês, diz respeito ao plano pedagógico, tá? Então, como é que eu vou trazer pedagogicamente o uso de microcredenciais dentro da instituição? Então, vamos fazer um plano, vou pegar um curso, como eu comentei, como eu mostrei ali, a gente vai pegar um curso, fazer exercícios, trazer isso por microcredenciais, etc. E isso é o plano pedagógico. A partir em que você emite o certificado, ou a badge intermediária, ou o certificado final, você também passa para o plano estratégico. O que é o plano estratégico? Para que serve tudo isso e o que eu vou conseguir com tudo isso, com todo esse trabalho de fazer um plano pedagógico, de usar microcredenciais? Qual que vai ser o ganho da instituição? E aí que está a história toda. O valor da certificação não é só o que ele comprova, que já tem um valor aí em si, mas quando ele é percebido pelo mercado e quando ele é compartilhado pelo aluno. Então, como é que a gente prova, como é que a gente traz métrica para provar o valor da microcertificação no mundo, né? Como é que isso acontece na prática? Antes de entrar no tema de métricas e ferramentas, é importante um alinhamento, tá? O que significa reconhecimento digital? Como é que ele se conecta à reputação acadêmica e por que e como, né? Os dados podem se transformar em reputação. Como é que você faz esse link, tá? Quando você parte daquele momento, beleza, terminei meu plano pedagógico, vou começar a utilizar, os alunos estão começando a receber as credenciais, as microcredenciais, as badges, os certificados, você começa a pensar, tá, eu quero saber agora números, o participante, o aluno aceitou essa credencial, compartilhou nas redes, isso gerou visualização, isso tem verificação, as pessoas estão entrando no link, verificando, isso aumentou a rede de contatos profissionais do meu aluno, houve conversões significa, né, o aluno recebeu, isso me trouxe novos alunos, me trouxe parcerias, às vezes B2B, que isso acontece, o aluno também se colocou no mercado de trabalho, então, tudo isso é métrica, né, que uma microcredencial pode trazer para a instituição. Como é que isso vai acontecer na prática? Quando o aluno recebe a conquista, né, ele termina, recebe a microcredencial e ele valida, aceita e tudo, ele tem a possibilidade, é uma coisa que a gente trabalha muito, de compartilhar isso, seja via rede social, seja mandando por WhatsApp para o empregador, seja mandando por e-mail, enfim, aquela credencial ganhou vida, né, no mundo digital, tá?
esse não é o fim do processo, para nós aqui na POC, isso é o meio do processo, porque aí começa a mágica de como é que a gente vai levantar dados com tudo isso. Então, vira um ciclo aqui, tá? Isso aqui é cíclico, isso acontece o tempo todo, sem parar, aquilo vai gerando métrica, tá? Aqui é um resumo desse ciclo que eu falei, então tem a conquista, o aluno terminou, a emissão, a instituição emite, o compartilhamento, o aluno compartilha, manda para alguém, e a validação social é o que isso aconteceu, o público interagiu, ele arrumou emprego. Então, isso é um ciclo que a gente sempre fala que é um ciclo infinito. Carolina, Pode falar. é como se fosse uma rede social de competências e de aplicações. É É, visível, é comunicável, é valorizável, é pontuável. isso, é como se fosse, assim, pensa na microcredencial, Vini, como um plug, que quando Tá, ele o digital, a gente começa a capturar a vida dessa pessoa via essa microcredencial. tá, Então, a gente começa a saber o que está acontecendo. Por exemplo, se ela faz um post no LinkedIn, a gente consegue ver o post no LinkedIn porque ela fez o post da microcertificação. E tá, aí, se ela pode ir em cima e comentar aquilo. Ah, que legal que você se formou com a gente, que bom. Eu, na terceira pessoa, ela vê aquilo. Aí, essa tá, terceira pessoa. Então, é um ciclo que nunca termina de tá. Ou reconhecimento. seja, não é uma rede, mas ela é alimentável como se fosse uma rede. A pessoa se sente pertencente a um grupo e valorizada por isso. Isso, e você, como instituição, consegue monitorar isso e interagir. Excelente. Tá, é como se fosse um acompanhamento do egresso, mas pelas manifestações dele. Exatamente. E também Excelente. é um Tá, acompanhamento, mas eu acho que eu costumo dizer que é um relacionamento, porque você pode tá, atuar em cima daquilo. tá. Porque você, Vianney, se formou comigo, tá? Amanhã você posta. Aí eu vou lá e faço um comentário, eu ou a instituição faço um comentário que Tá. eu recompartilho dentro da minha rede institucional. Aquilo faz com que o empregador veja. Aí esse empregador vê, o aluno entra. Aí, entende? Aquilo vai virando Isso. é um boca a boca digital. É isso aí. Só Excelente, que perfeito. Boca a boca digital, vida que segue. Toca para você. Você tem mais 6 minutos até o Alberto entrar. tá bom. É, bom, e o que é o plano estratégico? Então, eu vou dar uma resumida aqui, mas acho que é suficiente. É quando você vai criar esse plano aqui sobre que vai ter, que você vai querer trazer de benefício para a sua instituição a partir é, de uma implantação da utilização de microcredenciais. Eu vou querer ter dados indicadores, eu vou querer criar storytelling institucional, eu vou querer melhorar a reputação. Então, pensando que é possível, meu objetivo aqui foi mostrar que é possível fazer tudo isso que eu estou falando. Tá? É possível levantar esses dados, é possível acompanhar o aluno, é possível fazer tudo isso. Como é que eu vou criar um plano estratégico que eu vou levar, de repente, né, para alguém da instituição que decide, se não forem os decisores aqui, e que eu vou dizer assim, olha, eu vou montar esse plano aqui de microcredenciais, de trilhas formativas, porque eu quero trazer para você esses dados aqui. Com esses dados, eu quero contar essa história. Ah, que a minha instituição, ela emprega em 3 meses, que os alunos daqui, 50% vão estudar fora do Brasil. Então, tudo isso que eu estou contando é possível, por isso que eu estou contando, e a gente dentro do curso faz através do plano estratégico, tá? Isso aqui é o último que eu vou mostrar para vocês hoje, mas quais são as principais métricas que a gente usa para criar planos estratégicos? Tá? A adoção de microcredenciais, ou seja, os alunos receberam, aceitaram e compartilharam, então é uma adoção. O engajamento, ou seja, o quanto isso gerou de buzz, de boca a boca, como disse o Vianney, o quanto isso trouxe de visibilidade para a minha instituição e o quanto isso trouxe de índices de empregabilidade para o meu aluno. Com isso, você consegue depois criar storytellings, falar com o marketing, trazer campanhas enfim, de diferenciação entre a sua instituição e outras instituições, com dados reais. Então, a métrica, eu sempre falo que mensurar é uma forma de contar a história que a história seja verdade, tá? Porque campanha publicitária a gente sabe muitas vezes que tem se criam histórias, tal, mas é uma criação,
às vezes é narrativa só, mas quando você usa a métrica real, aquela história ela está baseada né, baseada em dados reais, como a gente fala. Então, é muito interessante você poder contar isso e o seu próprio aluno contar isso no mundo digital, porque é verdade. Eu acho que é o melhor marketing que existe, tá? Um marketing que conta a verdade e que é contado não só por você, mas também pelo seu aluno. E tudo isso é possível por quê? Porque a microcredencial digital ela tem essas padronizações, tem essas possibilidades de rastreamento e tem essas possibilidades de coleta de dados, tá bom? Eu acho que é isso, viu, Vianney? Não quero entrar no Não, tempo eu do. acho que está muito bacana, porque assim, ó, se eu aprendi e estou encantado, imagina as pessoas que estão lidando diretamente com essa demanda do aluno contemporâneo, porque o aluno contemporâneo é digital, ele é um ser Uhum. digital, tá? O empregador contemporâneo é um ser digital, tá? Então, se você consegue colocar hoje, ao invés do aluno ter que andar com um monte de certificado embaixo do braço, para fazer apostilamento aqui, apostilamento ali, tradução aqui, tradução acolá. Se ele tem um histórico de qualificações profissionais em digital, que é visível no mundo inteiro, não tem nem que traduzir, não é? Entenda. Não, isso é fantástico. E hoje no Brasil, muito aluno está na universidade com a cabeça no exterior, Uhum. tá? Ele quer se formar aqui, mas ele quer trabalhar remoto ou fisicamente na Irlanda, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, muita gente no Canadá, né? Na Alemanha, na França. Então, se a instituição oferece para o aluno essa possibilidade de uma visibilidade internacional para as competências dele, é uma agregação de valor contemporâneo. Eu entendo assim. Posso estar errado, tá? Galera, Eu, nós vamos agora. Oi, desculpa. só Vai. uma coisa, eu só acho também que quando você começa a treinar o seu aluno a aprender por competência, ele vai ficar mais tempo com você. Porque o Uhum. ponto que ele compartilha na cabeça dele de aprendizado não é mais o curso, é a Tá. competência, né? Isso é muito interessante. Competência. E a Então, competência é para a vida e é ao longo da vida. Ele é um pode ir longo adquirindo competências mesmo após a formação regular. isso, Bacana. Ó, eu vou passar agora para o Alberto, mas antes eu quero fazer aqui, ó, agradecer aqui, ó. Eu recebi lá de Brasília do professor Luiz Cláudio Costa, que é meu amigo, reitor do IESB. Ele mandou esse livro maravilhoso aqui. Ele mandou, não, eu paguei, tá? Eu comprei, tá? Esse livro maravilhoso aqui, que é Inteligência Artificial na Humanidade. Muito bacana. Ele foi reitor na Federal de Lavras, tá? Ele foi presidente do INEP. Ele é do board mundial do PISA e do Higher Education. É uma pessoa super prêmio, super top, e acabou de lançar agora aqui, tá? O Impacto da Inteligência Artificial na Humanidade, meu livrinho de leitura. E ontem à noite eu fui do lançamento aqui em Florianópolis desse livro maravilhoso aqui, Semeador de Baobás. Quem escreveu foi o Antenor Naspolini. Ele tem 85 anos, mora em Fortaleza, no bairro do Papicu. E ele foi a pessoa que revolucionou a educação infantil no Brasil, revolucionou a alfabetização no Brasil. Tá? Tudo que a gente ouve falar que o Ceará tem a melhor alfabetização começou com esse cara aqui, em 1987, tá? Antenor Naspolini, tá? E aí eu peguei, fui ontem no lançamento, fiz uma foto linda, maravilhosa com ele, vou colocar no meu Instagram assim que terminar o webinar aqui, para não atrapalhar. Então, quando terminar o webinar aqui, vai no meu Instagram, no LinkedIn, que vai estar o lançamento desse livro aqui e por que esse livro é tão importante na história da educação infantil do Brasil. Alberto Meixner, querido. O Alberto Meixner, para quem não conhece, é esse hipster que está aí com essa camiseta linda, maravilhosa, meu número é M, tá? E ele mandou um vídeo capeta, foi super legal, foi super bem no Instagram, foi super bem no LinkedIn. A Carolina postou no LinkedIn anteontem à tarde, gente, era 4 da tarde, parecia que era 9 da manhã. Plu, 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 plu. O LinkedIn dela coloriu num instante. O Alberto botou o vídeo dele também no LinkedIn, plu, 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 no mesmo instante coloriu ali, populou total. O Alberto Meixner é engenheiro sênior da D2L, tá? E ele lida com situações de fronteira, inovações. Um ambiente virtual de aprendizagem, um Learning Management System no mundo inteiro, hoje é um Learning Content Management System, ele tem que estar sempre em atualização, porque a vida digital é muito dinâmica.
né? Então, as grandes operações mundiais, ainda que elas tenham um default padrão, um setup padrão, elas têm que fazer customizações o tempo todo, adaptações o tempo todo, para poder atender as tendências de mercado. E o Alberto Marques é uma pessoa com essa capacidade, usa inteligência artificial também, mas na realidade a inteligência natural é mais valorizada que a inteligência artificial, tá, galera? Dá esse papo aí. Inteligência artificial vai substituir tudo. Inteligência artificial não substitui inteligência natural. O que você ouviu aqui da Carolina agora e o que você vai ouvir do Alberto Meister aqui agora, IA não consegue fazer, beleza? Alberto, toca o terror aí. Joia, valeu, Vianney, obrigado. Primeiro, Carol, parabéns pela explicação. Eu fui fazendo as minhas notas e eu acho muito interessante esse conceito que tu comentou, né, do design pedagógico, do plano pedagógico, que é muito mais, como o Vianney comentou no início, é um assunto de fronteira. Tudo que as instituições precisam para aplicar uma estratégia dessa já existe. Só ela precisa ser reorganizada. Esses materiais já existem muitas vezes. As competências já são definidas, o plano pedagógico existe, as disciplinas, os conteúdos, os métodos de avaliação, o que é esperado do aluno e aonde ele deve chegar já existe. A questão é como a gente redesenha esse pensamento para aplicá-lo de fato. E segundo, como a tecnologia nos apoia a fazer isso. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Esse conceito que a Carol comentou, como que ele se traduz, como que ele se materializa no ambiente virtual de aprendizagem. E eu vou usar como exemplo essa minha aluna chamada Cecília Caldeira. Para vocês terem uma ideia, nesse meu curso de inteligência artificial, e aqui, pessoal, desconsiderem o conteúdo, tá? Aqui é mais o conceito da microcredencial. Esse conteúdo, por sinal, foi criado por inteligência artificial também. A questão das competências, acho que é uma das espinhas dorsais dessa estratégia ou dessa metodologia. E no caso da Cecília, ela está sendo avaliada nessas três competências principais: compreender os conceitos de inteligência artificial, aplicar e avaliar as questões éticas. Cada uma delas tem a sua subdivisão, tem a sua composição de resultados de aprendizagem, de objetivos de aprendizagem. E essa flexibilidade a instituição tem para armar esses programas pedagógicos da maneira que for mais conveniente e mais alinhada com aquela visão de futuro e do tipo de educação que quer entregar para esse estudante. Por enquanto, ela não tem nenhuma avaliação. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse painel no final da nossa conversa. Para começar, né, essa questão das trilhas modulares é interessante porque muitas vezes esses programas têm um conjunto muito grande de materiais e o aluno pode se sentir um pouco sobrecarregado com esse volume de material. Então, uma das estratégias interessantes é modularizar também a entrega desses materiais. Em cada um desses itens, pessoal, a gente tem algumas atividades, conteúdos, vídeos, interações, simulações, avaliações que estão já vinculadas a esses desenvolvimentos, a essas competências. E em cada um desses manuais a gente está coletando informação de interação, de resultado, de nota, para que a gente consiga ver se esse aluno realmente aprendeu ou não aquele contexto. O primeiro exemplo que eu vou mostrar é em cima de um questionário. E aqui essa questão do plano pedagógico é interessante porque existe toda uma estrutura, digamos, por trás das cortinas, e o que a gente está vendo aqui é o resultado final disso. Né? Existe todo o ensaio de uma peça de teatro, tem, né, as fantasias, a vestimenta, o cenário, e o que é apresentado para o público é aquele espetáculo, é aquela visão. O que a gente está vendo aqui agora é o espetáculo. O primeiro ponto que a gente vai ver aqui é, nesse momento das interações com o aluno, ele vai ser avaliado através, por exemplo, de um questionário, diferentes tipos de perguntas podem ser utilizadas e cada uma delas está associada a uma competência específica que ele quer desenvolver ou que a instituição quer aplicar nesse curso ou nessa disciplina. Nesse caso, eu deixei só 5, e no momento que essa entrega é feita, que essa avaliação de conhecimento é entregue pelo estudante, ela é avaliada pela plataforma, e o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai entender o que a Cecília entendeu e o que a Cecília não entendeu. E no momento da entrega, já vai potencialmente remediar esses gaps de conhecimento. Então eu vejo aqui que, por exemplo, olha, você se deu muito bem nesses temas relacionados à IA do dia a dia. Porém, eu preciso que tu entenda melhor os conceitos de IA e as regras éticas. Então ele já vai dizer, olha, eu percebi que tu errou essa questão, aqui está um conteúdo que vai remediar esse teu conhecimento para potencialmente a tua microcredencial ser entregue dentro desse escopo de conhecimento que eu preciso que tu tenha. Aqui a gente já vê também que existem novos itens de conteúdo sendo apresentados. Então, no momento que eu comecei a minha jornada, eu tinha somente um espaço. Se eu analisar agora, eu já vou ter
outras unidades, outros componentes, a minha trilha modular sendo apresentada conforme o meu desempenho, a minha vitória, a minha conquista dessa competência ou desse conhecimento. E se eu não chegar naquele ponto, eu vou remediar ele em tempo real, para não esperar que ele desista, que ele saia, que ele evada, que ele desista desse curso. Então eu sempre estou trabalhando nessa questão mais real, em tempo real. Aqui, pessoal, também a gente tem outras alternativas dentro desse contexto das competências, e a ideia agora também, até com o próprio marco regulatório, é ter questões discursivas, é trabalhar com esse material mais cognitivamente desafiador para o aluno. Então, trazer formas diferentes de avaliar essas competências em outros contextos. Eu vou usar aqui um documento de entrega para a gente ver uma outra dinâmica que é o seguinte. No momento que essas atividades são entregues, corrigidas, avaliadas pelo professor, já também associadas a essas competências ou essas microcredenciais destacáveis, o que a gente vai ver é um progresso desse aluno com o recebimento automático dessas credenciais. Observem aqui esse pop-up, né, que é parabéns, Cecília, você recebeu a sua primeira credencial. De qual curso ele está fazendo referência? Como tu comentou, Carol, qual é a evidência? O que ele teve que entregar? Qual foi o desempenho que ele teve? Quem é o emissor? Se tem uma data de vencimento, eventualmente tu pode ter alguns conhecimentos que precisam ser atualizados recorrentemente. Tu pode também adicionar esse tipo de vencimento, né, uma reciclagem, um novo curso. E essas premiações, uma vez recebidas, elas podem ser compartilhadas internamente na própria plataforma para criar esse senso de comunidade e de experts em cada uma das atividades, mas também externamente no perfil do próprio usuário, para reforçar essa identificação de conhecimento e de competência, mas também em áreas externas, que aí tu comentou, né, que é essa parte o segundo nível de benefício. O benefício imediato é do aluno, o benefício em segundo nível é da instituição, porque vai aumentar a retenção, vai aumentar o engajamento, vai aumentar a permanência, vai ter possibilidades de oferecer novos cursos para esse indivíduo no momento que ele completa uma dessas competências, mas também pode ser jogado para fora para potencializar a própria visibilidade da instituição no LinkedIn ou através de links públicos, que, como a gente comentou, podem ser auditados. Ele vai certificar que, de fato, aquela microcredencial foi entregue pela instituição X para o aluno Y com essa evidência e ele é capaz ou é competente nesses elementos ou nesse assunto que está sendo tratado. O mais interessante também dessas questões é que o aluno tem a visibilidade e tem o controle sobre esse desenvolvimento. Então, conforme eu for recebendo, for interagindo com as minhas atividades, eu posso também acompanhar essa avaliação e como eu estou desempenhando. E, de novo, tentando trazer essa lógica, né, do aprendizagem ativa, do ator, do aluno participante, do aluno ativo, eu posso buscar outras credenciais, outros cursos, outras iniciativas para complementar, para estacar, para empilhar esses conhecimentos e tornar a minha vida naquela visão profissional que eu tenho para o meu futuro. Nesse caso da inteligência artificial, hoje em dia tem se falado muito, né? E cada dia existem novos LLMs, novas ferramentas. Então tu imagina esse teu aluno chegando no final dessa jornada, conquistando essas premiações e tu dizendo assim, olha, Alberto, para ti eu acho interessante tu estudar um pouco mais sobre OpenAI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Sora, tantas ferramentas que podem complementar essa tua formação profissional. E isso tem um ciclo virtuoso muito interessante, como o Carol comentou ali no início. Eu vou colocar isso no LinkedIn, alguém vai interagir, vai curtir, vai perguntar, vai buscar a instituição para saber mais, vai me procurar para saber o que eu achei. Então, esse boca a boca digital, adorei a expressão, esse boca a boca digital também potencializa todos esses atores. Aluno, instituição e o próprio mercado de trabalho. Como o Vianney também muito bem pontuou, hoje a nossa vida é cada vez mais digital. Então, se a gente conseguir tangibilizar esses elementos digitais no mundo real, a gente tem um progresso e um potencial muito grande para desenvolver esses indivíduos e o nosso entorno, né? Cidades, país e o nosso planeta inteiro. Pessoal, isso aqui que eu queria mostrar um pouquinho, né, dessa materialização, como que a gente faz esse fluxo de trabalho, essa experiência, essa jornada de aprendizagem sendo liberada progressivamente para cada um desses conteúdos vencidos ou competências conquistadas, esse reconhecimento. Alberto, Oi, Vianney, diga. Alberto, você está mostrando uma integração do Brightspace. Me explica, que você está rodando agora dentro do Brightspace. Você está rodando o que exatamente que você está mostrando? Me ajuda. Isso aqui são conjuntos de ferramentas do Brightspace. Então aqui a gente está trabalhando com Tá, programas de aprendizagem, condições de liberação, premiações,
questionários, suporte ao aluno baseado em IA. Existe uma série de ferramentas funcionando em conjunto para oferecer essa experiência. Então, de novo, é aquele espetáculo. Por trás tem muita gente puxando cordinha, né, para abrir cortina, para tirar um cenário. Aqui é o que a audiência está vendo, é o resultado. Para vocês terem uma ideia dessa parte mais administrativa do plano, essa é uma visão mais administrador ou professor. Um dos itens principais é o próprio rol de competências. Então, eu tenho meu plano pedagógico institucional, eu vou associar ele dentro da plataforma. Uma vez que esses conteúdos estejam aqui, eu vou associá-los a objetos de aprendizagem, avaliações, questões, entregas de trabalho, eventualmente até atividades em sala de aula podem ser utilizados para esse tipo de avaliação. E, inclusive, a plataforma já mostra qual é a distribuição desse mapa de trabalho de competências. Para cada uma das competências que eu estou trabalhando, eu consigo ver em que itens de conteúdo eu estou trabalhando, em qual unidade. Eu posso identificar se eventualmente algum lugar tem algum gap. Pô, por que que eu estou concentrando tanta coisa, né, em um único objeto? Por que que eu não distribuo um pouco melhor? E essa é parte do plano pedagógico. Como é uma coisa também, né, uma tecnologia de fronteira, o que que funciona melhor para a tua instituição? Ainda existe esse estudo, mas todos esses recursos integrados, nativos da própria plataforma, ajudam a criar essas experiências. E claro, o professor também tem total visão desse acompanhamento. Não só o aluno tem esse poder de liderar o próprio aprendizagem, mas o professor também tem formas de conduzi-lo de uma maneira mais adequada nessa visão estratégica da instituição. Para cada aluno, eu consigo ver esse desenvolvimento dessas competências. Então, eu consigo ter uma visão muito clara de quem são aqueles alunos que precisam de ajuda, quem são aqueles que estão indo bem, quem podem ser aqueles que são líderes de turma, que podem eventualmente ajudar os colegas. Então, tem uma série de estratégias que podem ser aplicadas dentro desse mesmo contexto. Vamos ver se eu estou entendendo aqui, que eu sou meio Diga. burro, tem que ter paciência comigo, tá? O que você está me dizendo é que, além da gente fazer a personalização da aprendizagem do currículo tradicional da graduação, de uma pós ou de uma educação aberta, eu Sim. também consigo fazer uma personalização de competências aplicáveis ao perfil daquele aluno. É isso? Exatamente, exatamente. E essas conexões, elas podem ser feitas dentro de uma mesma disciplina, vamos dizer assim, ou entre Tá, disciplinas. Ou inclusive, tá. né, essa questão multidisciplinar. Às vezes eu uso uma competência, eu desenvolvo parte de uma competência em uma outra disciplina, né? Então eu posso ir juntando de diferentes áreas do teu progresso acadêmico, do teu programa acadêmico, Tá, para desenvolver essas competências de maneira também multidisciplinar. Então a tá. gente Então pode fazer uma coisa tão simples ou tão complexa quando necessário ou desejado. eu estou escutando uma sequência no Spotify, eu estou vendo uma Uhum, série no Netflix, e ele vai uhum, me sugerir músicas ou séries associadas àquele tema. Então, a minha trilha de competências na linha do tempo, eu também vou uhum. receber sugestões, tipo assim, olha, você está trabalhando na empresa tal, e se você dominar a competência tal, você vai ter uma aderência maior ao seu próximo mercado de trabalho, à sua fronteira. Então, eu consigo ter uma roteirização e uma capacidade de sugestão da melhoria da trajetória profissional do meu egresso ou do meu aluno Exa- em curso. É isso? exatamente. Então, por exemplo, se tu tem, né, esse contato empresa-universidade, e muitas vezes Tá. existem parcerias de estágio, eu, Tá. eu sou empresa e digo, Vianney, eu quero ter os 10 melhores alunos que trabalham com chat GPT e desenvolvimento de grandes modelos linguísticos. Quem são essas pessoas? Você vai Eu puxar vou, daí de dentro. eu vou ver quem são as pessoas que têm essas micro credenciais e vou dizer, olha, esses são os meus 10 melhores alunos. Daqui tu vai tirar um cara muito bom para trabalhar contigo. Tá. Então, Pô, e a capeta, partir daí. cara. Muito bom. É, Pô, né? bacana. E Beleza. esse é um pouco da dinâmica, né? E como a Carol É. comentou, e tu também, Venei, aprendizagem não acaba nunca. Sempre tem algo a mais Não. para aprender. E no Eu mundo de hoje aqui, hoje, ó, a estou gente tem muita aprendendo. oferta. É, Bacana demais da conta. Tu acha que eu fui um bom aluno, Alberto, da vou tua ter que mandar a fala? prova, mas acredito que sim. É, Pelo que eu te conheço, vamos, sim. não precisa nem mandar a prova, não, EM, eu já provei, EM, Posso te tá? mandar a credencial direto. Competência Pode adquirida. mandar. Joia. Competência adquirida, camiseta EM da D2L. Tá, galera, é o Tá bom. seguinte, nós estamos caminhando para o tempo regulamentar aqui. Alberto, tu tem mais 1 minuto até dois para tu concluir tua fala, e aí depois nós vamos fazer as perguntas que a galera está mandando aqui, tá? Joia. Eu diria assim que gostei muito da expressão, vou repetir, né? Tecnologias de fronteira. Acho que tem muita Uhum. coisa que pode ser. Existem diferentes níveis de benefícios para diferentes atores em relação a esse assunto.
Claro. Aluno, instituição, professores, o próprio mercado de trabalho e a retroalimentação que esses benefícios promovem para esses atores são muito interessantes. Então, é um assunto que eu gosto, né, principalmente por ser inovador e que Tá. trabalha com a educação, que para mim é uma das forças mais transformadoras que a gente tem no planeta, é a educação. E se a gente conseguir fazer a junção dessa inovação tecnológica com a educação, acho que a gente tem um mix, né, uma mistura muito poderosa para trabalhar. E a gente está aberto para conversar, né, com todo mundo que tenha outras ideias, que tenha outros desafios, outros desafios pedagógicos, acadêmicos ou de ensino, para ajudá-los a vencê-los, né, e realmente poder aplicar essas tecnologias inovadoras nesse mundo que exige tanto a agilidade e novidades. Excelente. Não, eu estou vendo vocês dois aqui, eu lembrei, sabe do quê? Da musiquinha do Bernardo e Bianca. Nossa grande missão é salvar ou proteger quem de nós precisar. Atendemos com prazer, nós defendemos com prazer. Então, vocês dois aqui são Bernardo e Bianca da fronteira tecnológica. Vocês são Bernardo e Bianca da fronteira do mundo do trabalho. Vocês são Bernardo e Bianca da fronteira digital, né? Então, assim, tudo que um jovem hoje quer é conquistar as competências através de um diploma e das certificações e da experiência aplicada para ele ser autônomo no mundo, né? Aqui em Florianópolis, eu estou cercado de nômades digitais, pessoas que trabalham Hum, para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, né? Então, o sonho do jovem hoje é adquirir essa autonomia de ser um jovem mundializado. Então, se hum. vocês têm um sistema, como a Carolina Ferrez está mostrando, que permite essa qualificação e essa visibilidade sem depender de tradução, de nada, é uma autenticação real-time, né? E se o Alberto está colocando que a D2L com o Brightspace consegue plugar isso dentro do currículo acadêmico e fazer essa integração, eu fico muito feliz. Eu acho que a gente está cumprindo o nosso objetivo aqui, que é fazer pontes, pontes para o futuro. Hum. Tá? Agora é o seguinte, para as quatro. Eu queria que vocês olhassem os comentários do chat e as perguntas do QIA, enquanto eu passo o comercial da Roper aqui e a gente vai responder em seguida. Então, enquanto vocês olham o chat, o QIA, eu vou mostrar aqui a programação da Roper para a semana que vem, que vai ser muito bacana. Na semana que vem, nós vamos ter na Roper aqui um webinar muito importante, muito bacana. O Brasil tem 2.400 faculdades, universidades e centros universitários. E muitas vezes eles foram criados pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, e tem conflito na herança ou conflito societário. Então, nós temos na Roper duas pessoas mágicas, tá? A Carla Oliveira e a Marlene Amorim, que elas lidam com sucessão na gestão de escolas, centros universitários, faculdades ou universidades. Então, semana que vem, caminhos e desafios para uma transição sustentável. Agora, em novembro, lá em Foz do Iguaçu, dias 26, 27 e 28, todo o C-Level do ensino superior vai estar reunido para poder escutar e interagir com as cabeças mais relevantes desse momento. Eu não vou ler a lista toda aqui, que não dá tempo. Para você tirar aqui, ó, só uma ideia. Roberto Valério, que é o CEO do grupo Cogna, Croton Cogna, vai estar lá, vai fazer uma conferência show dizendo como que a Cogna conseguiu a maior valorização do mercado acionário desse ano. É impressionante, mais de 200%, pode chegar a 300%, é impressionante. O Leonardo Queiroz vai lá contar como que a Cruzeiro do Sul está fazendo captação recorde em cima de captação recorde. É muito bacana, é tudo nesse nível, lá em Foz do Iguaçu, 26 a 28 de novembro, vai no site da Roupa para você se inscrever. Essa série de webinários aqui tem apoio de algumas empresas, todas top no Brasil, que apoiam para que a gente leve esse conteúdo gratuito para você. A Liceu é uma plataforma digital, é o melhor sistema de gestão acadêmica do Brasil. Entra no chat, fala com o Fábio Cesp, que ele vai te ajudar a entender como que o Liceu pode turbinar a sua operação. Da captação, da integração, internalização até o diploma digital. Fala também com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio vai te explicar como que o financiamento estudantil chegou no mundo digital super simplificado para você não perder o candidato da medicina, da odonto, da veterinária, das engenharias, da psicologia. Ele vai poder fazer a sua faculdade e vai poder pagar isso parcelado. Fala também com a Ariane Varieri, ela é a embaixadora D2L no Brasil para o Brightspace. O Brightspace é uma ferramenta de classe mundial, ganhou o prêmio ano passado, melhor LMS do mundo, e ele pode ajudar você no presencial, na IAD e no semipresencial. Vai no chat, fala com a Ariane, fala também com o Diogo Fonseca, da Principia, que ela é o quê? Uma fintech focada em receita garantida.
para você cuidar do pedagógico, do marketing, do acadêmico. Vai no Diogo Fonseca aí. A Roper tem uma consultoria completa de tecnologia para você turbinar suas operações, ficar rodando up-to-date, sem delay. O aluno detesta delay, com tudo funcionando, como é com o sistema inteligente. O Daniel Sperg é o nosso grande especialista. Você também pode falar com a equipe do Paulo Press, de estudos de mercado, para você saber o que vai acontecer, para onde o vento sopra, para você trabalhar olhando para o futuro e não para o passado. Tá? A Roupa está com 2 gestores prêmio na nossa liderança, aqui o Caio é o nosso novo CEO e o Gerson é o nosso presidente do conselho. Estão dando uma dinâmica muito bacana, já tinha, está continuando a dinâmica muito bacana da Roper aqui, para você ficar em sintonia. E o contato comercial da Roper, nosso diretor comercial, é o Samuel Tracy. Então você fala com o Samuel, vai no chat, fala com o Samuel, que ele vai te dar esse recado todo aqui. Vamos lá então, começando aqui pela Carolina. Carolina, o que você sentiu aí na cabeça das pessoas? O que tu acha que deve dar uma clareada aí para todo mundo ficar soltando faísca no final desse webinar? Olha, eu estou lendo aqui o Enes aqui do Denis, e o Denis me perguntou se as trilhas formativas baseadas em microcredenciais destacáveis corresponderiam a um currículo médico baseado em Entrustable Professional Activities. E aí, eu fui procurar, enquanto você falava, o que era o EPA, né? E pelo que eu entendi, o Denis vai me corrigir se eu estiver errada, o EPA são atividades práticas que a área de medicina, a pessoa precisa saber fazer e precisa comprovação. Imagino que seja isso, pelo que eu entendi. Então, nesse sentido, sim, ele corresponde por exemplo, uma trilha de microcredenciais. Só que a trilha de microcredenciais, ela não necessariamente sempre é baseada em atividades práticas. Se é que eu estou falando certo sobre o EPA, tá? A microcredencial, ela pode ser também a validação de um conhecimento teórico. Porque quem monta a trilha é a instituição. Se ela quer misturar teórico com prático, se ela quer fazer tudo prático, vai depender do plano pedagógico. O que vai mudar é que, mesmo que for um curso teórico, a partir do curso teórico, eu vou dizer o que o aluno é capaz de fazer, o que ele aprendeu, entendeu? Então, essa é a diferença é uma forma de comunicação também, né? É isso, ele assistiu uma aula sobre fundamentos e fez lá um reporte. É tudo teórico, não existe uma habilidade prática no sentido de um médico, quando ele vai colocar ali a mão na massa. Mas, Ó, o Daniel já respondeu, o Denis respondeu aqui, ó. Você está corretíssimo em sua definição de EPA. São obrigatoriamente práticas. Isso. Então tá bom. Então, sim, você pode super bem utilizar uma trilha formativa para uma EPA. Perfeito. É a melhor forma principalmente na área médica, você utilizar as certificações, eu sempre falo em blockchain, se tem dois mercados, né, duas áreas que eu falo que precisa usar 100%, é a área médica e o cara que vai construir um prédio. Porque se o cara falsificar alguma coisa, não estão feitos. Não Então, vai. eu acho que para a área médica é sensacional utilizar blockchain. Aí é o tema da blockchain, mas, obviamente, colocar uma trilha aí para uma EPA seria muito bacana. Excelente. Agora um foco aqui para o Alberto fazer a palavra dele aqui. Alberto, querido, o que tu sentiu da galera no chat aí para tu dar um foco? Eu estava observando aqui as duas perguntas, né? Uma do Sérgio Sperandi e outra do Giancarlo Vicentainer. A primeira fala sobre a questão de customização ou carregamento das próprias badges, né? E inclusive essa mescla de competências que são desenvolvidas internamente ou competências que são envolvidas em outros lugares. Afinal de contas, eu posso estar fazendo faculdade, mas participar de um evento, fazer algum curso. Isso pode fazer parte da minha trilha de desenvolvimento também. Então, essa Uhum. questão da customização dessas microcredenciais é um ponto muito importante, porque realmente ele aproxima mais a instituição desse aluno, né? Então, essa liberdade é total, cada instituição pode criar quantas microcredenciais forem necessárias, e, de novo, idealmente que elas sejam significativas para o plano pedagógico, que elas estejam associadas a algum tipo de competência, estejam evidenciadas que a gente possa criar essas métricas. Mas essa liberdade é total, né? Então a gente consegue fazer Excelente. bem essa combinação, esse mix de atividades. Ele fala também um pouco sobre o Credly, que é né, uma plataforma de gamificação, de credenciamento,
pode ser usada, pode ser integrada, ela é conhecida bastante no mundo afora, e ela é mais ou menos também como uma mochila. Eu posso jogar todas as minhas credenciais lá, e aí, como tu comentou, eu vou para a Alemanha, eu vou para a França, eu vou para a Estônia, eu estou com a minha mochila de credenciais, o pessoal vai saber do que se trata aquilo. Excelente. E a pergunta do Giancarlo fala mais sobre a questão da tecnologia, se poderia replicar a tecnologia para correção dos fóruns. Se eu entendi direito, é mais essa questão se os fóruns poderiam ser utilizados também para concessão dessas credenciais ou como ferramenta de avaliação. Isso também é uma possibilidade, e a Carol comentou isso agora há pouco, essa flexibilidade pedagógica, ela é fundamental. Porque é aí que a gente vai ter as diferenciações entre as instituições. O que uma está fazendo que a outra não está fazendo que te dá uma vantagem competitiva. Então, Exatamente. esse é o segredo, né? Então, O o teu segredo produto hoje é o seguinte: a gente essas está num coisas. mercado muito maduro do ensino superior. É, O aluno tem praticamente os mesmos cursos nos mesmos lugares, pelos mesmos preços. Ele vai ter que buscar uma diferenciação que seja é, ou pela imagem que a instituição passa, né, pela identidade que ela constrói, pelos resultados que ela entrega de aprendizagem e pelos resultados de empregabilidade futura. Então, a instituição que não conseguir estampar não tiver esse print, essa pele de onça ali com o DNA dela estampado, ela não vai conseguir vencer os desafios de mercado. Eu quero, saber o que é. eu quero agora? Eu quero um sorriso bem bacana de vocês dois para eu guardar esse print aqui, porque vocês arrasaram, vocês foram lindos, maravilhosos. 3, 2, 1, já. Aí, não precisava nem pedir, porque vocês estão sempre lindos, sempre sorrindo, né? Mas é que se eu não fizesse o print aqui, o pessoal da produção aqui interna me mata, porque eles pegam esse print aqui para fazer depois a chamada para o nosso replay. Ah, Porque legal. foram 200 e quase 230 inscritos, tá? Mais de 100 pessoas participaram ao vivo e a gente tem um replay. E muita gente vai assistindo no replay. Com o passar do tempo, o replay tem mais hits do que o ao vivo. É assim mesmo, a gente sabe que essa nossa gravação aqui ela é meio podcast, assim, então ela vai ser assistida centenas de vezes depois aqui. Eu queria, sim, em nome da Roupa, agradecer demais, porque vocês trouxeram um tema, como eu falei, de fronteira, né? A gente criou expressões bacanas aqui, o boca a boca digital, e é isso mesmo que vai acontecendo aí. E vocês estão trazendo uma luz para as instituições, né? Como que elas podem vestir o novo, não enfeitar, ela tem que Hum. vestir, né? Ela tem que internalizar o novo e estar em sintonia com esses movimentos. Então, eu queria agradecer assim demais para a Carolina, que ela está viajando, ela parou a viagem para montar o PPT, para falar e tal, e para participar com a gente aqui. E o Alberto também está na pilha aí, então eu queria agradecer assim, muito em nome da Roper e queria dar aí de 30 segundos a 1 minuto final para cada um de vocês. Vamos inverter a ordem, né? Começamos pela Carolina, agora começando pelo Alberto e a Carolina fecha. Alberto, querido, até 1 minuto para você dar o seu recado final aí. Pessoal, jogo rápido. Primeiro, agradecer a participação, agradecer o envolvimento da Roper aí na divulgação e no convite pelo webinar de temas tão relevantes, né, e necessários para a nossa Uhum. educação superior aí no Brasil. Ah, desejo que tenham, né, que cada pessoa que participou tenha saído do webinar com algo a mais para refletir, talvez com uma pulguinha atrás da orelha, uma curiosidade, um interesse a mais, uma pergunta. Tudo isso faz a gente seguindo para frente nessa questão de Excelente. adoção de inovação tecnológica. Então, no que precisarem, né, quiserem conversar, estou à disposição. Sou um entusiasta da educação, sou um entusiasta da tecnologia e acho que essa combinação é poderosíssima. Então, muito obrigado para todos Isso. pela participação. Carolina, querida. Bom, eu queria só comentar aqui rapidinho sobre o Sérgio. A Creli é nossa competente, tá? Só para você entender o que a POC faz. A POC faz o que a Creli faz, mas a gente levanta dados, tá? Então, como é que a POC se criou? Ela se criou para fazer um além do que as outras certificadoras faziam, que é trazer dados para as instituições a partir do certificado. E o nosso grande barato nesse momento está sendo ajudar as IES, as instituições, a criar esses planos pedagógicos, que é a parte que a gente mais gosta, é sentar junto, reescrever, redesenhar. Eu sou designer, então, assim, realmente o gosto que eu tenho por isso é superior a tudo. Então, fica o convite aí para falar comigo, a gente está montando um curso, e eu estou super gostando de ser professora, tá, João? Só para você, só Olha para você aí, saber. ó, bacana. Eu adoro, sou designer e estou gostando de usar o design para a gente olhar todo esse conteúdo maravilhoso que as instituições têm para criar essas trilhas, tá bom? Excelente, vocês acabaram de interagir com duas inteligências naturais, tá?
O que eles fazem com a inteligência artificial depende do prompt que eles criam, tá? Tem muita gente delegando para a IA o que ela não consegue fazer. Ela executa, mas quem cria é você, você que define, tá? Então, eu adorei receber essas duas inteligências naturais aqui e que comandam o mundo da IA. Beijo para vocês. Semana que vem, sucessão nas instituições de ensino superior, da educação básica, do ensino técnico. Tema super relevante, milhares de instituições no Brasil e a Roper vai poder te ajudar, trazendo um recado muito bacana com a Carla e com a Marlene. Beijo para vocês dois, muito obrigado. Semana que vem a gente volta. Valeu, pessoal. Boa Tchau. semana. Tchau, tchau.